Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Faz tempo, hein, que eu não... Ô, Jorge, faz tempo que eu não te vi, hein? Glória a Deus. Muito bom estar aqui, como eu já falei várias vezes, aqui eu me sinto em casa, com os amigos, com muita gente que a gente conhece, é um prazer estar aqui, uma alegria, ainda mais quando o culto de manhã. Quando o Evandro mudou para de manhã, eu falei, agora dá para ir mais vezes lá. Eu amo o culto da manhã, cara, eu amo o culto da manhã. No Butantã, agora nós temos culto de manhã e de noite. Mas amanhã é outra coisa, eu sou mais diurno. E por isso eu gosto desse salmo aqui, ó. Salmo 92, 1 e 2. Salmo 92, 1 e 2 diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Às manhãs as misericórdias se renovam. E à noite, que é o fim do dia, a gente pode ver a fidelidade de Deus na nossa vida, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele livrou, que muitas vezes a gente nem vê, e muitas coisas a gente vê. Semana passada, eu estava na casa da minha filha, que ela viajou, e pediu para cuidar do cachorro. Então nós fomos ficar lá 15 dias na casa da minha filha, ali perto do Butantã, que eu agora estou morando mais longe, em Pirituba. E eu estava voltando para a casa dela, ali na Politécnica, uma avenida famosa ali. E quando eu percebi, eu vi que duas motos me perseguiam, foram atrás de mim. Aí eu acelerei. Eles viram que eu saí correndo, e aí eles desviaram. Aí eu agradeci o Senhor pelo livramento. Tinha certeza que eles iam me assaltar. Mas fiquei pensando, quantos que eu nem vi, quantos livramentos que você nem sabe que Deus te deu, e muita gente murmura por alguma coisa. Então, os livramentos deles que a gente não vê, eu creio que são muito maiores do que aqueles que a gente vê. Então, gratidão, como foi dito aqui, por tudo que Ele fez. Então, eu queria que você fechasse os teus olhos, para a gente orar aqui, colocar essa manhã em gratidão a Deus pelas misericórdias dEle e no final do dia contemplar a fidelidade dEle na nossa vida. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te louvo por esta igreja, por esta casa, por esses irmãos, por esses filhos que aqui estão, por essa manhã, por aquilo que o Senhor vai ministrar, por aquilo que o Senhor já falou no louvor comigo, por aquilo que o Senhor vai falar com cada um aqui, que as palavras que saem da minha boca cheguem ao coração de cada um e encontre uma terra pronta, fértil, para que a semente caia e produza frutos naquilo que o Senhor precisa na vida de cada um. A tua palavra não volta vazia. Ela vai alcançar os teus propósitos. Que o diabo não tenha poder de trazer qualquer confusão, qualquer mal interpretação. Não impeça de chegar essa palavra na tua vida e produzir fruto de bênção, de prosperidade, de libertação, de cura, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, como diria o pastor Alzimar. 3 vezes amém. Glória a Deus por isso. Sabe quando eu estava louvando aqui, que estavam cantando aqui, quando você estava cantando, você falou, Tu és a fonte, Senhor. E quando a Sandra orou, me veio assim, o que? Fonte, né? Me veio na minha cabeça, fonte, me veio aquela fonte de celular. Falei, puxa, quando nós estamos descarregando, nós temos que conectar no Senhor. Ele é a nossa fonte de nos recarregar novamente a nossa energia, a nossa fé, a nossa caminhada, o nosso ânimo, a nossa bênção. Então, se recarregue no Senhor, se recarregue nele para que essa fonte que é eterna, que é soberana, possa te sustentar no dia mal. E depois de você ter feito tudo, ainda assim, permaneça firme no Senhor. Amém? Não desista, não olhe para trás, não tire a mão do arado. E nós vamos ver um pouquinho disso aqui hoje, na palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vou pegar essa aqui que está aberta, né? Bom, coloca aí, Manuel, primeiro slide aí. A palavra que eu trouxe lá em cima, primeiro. Número 1. Quando aparecer o número 1, vocês me avisam. A palavra de hoje que eu dei o nome, eu dei a palavra estamos em guerra. Estamos em guerra. Irmãos, o mundo está em guerra. Está aí? É sempre assim, a internet sempre nos provoca a ira. Isso aí, estamos em guerra. Tem uma espada ali. O mundo está em guerra, irmãos. Ucrânia e Rússia, Israel e Hamas, os países da África, vários ali em guerra. Essa guerra, ela não, a gente assiste do sofá, mas ela não nos atinge ainda diretamente no nosso dia. Ela não muda, a gente se constrange, mas ela não muda muito o nosso dia, amém? Mas o mundo está em guerra. A sociedade está em guerra. Famílias destruídas, lares cristãos
destruídos com guerra nos casamentos, nos filhos de crentes, nos relacionamentos, as famílias estão em guerra. O crime organizado está em guerra contra a sociedade. Você vê, a gente está ficando refém, o crime está matando o policial, ator aqui em Santos, Guarujá, como foi isso aí, absurdo, né? Os políticos e políticas, a política e os políticos em guerra de fake news, em guerra de ódio, em guerra de disputa, dividindo famílias, a sociedade está em guerra. Essa guerra já está um pouquinho mais perto de nós e já nos atinge um pouco mais. A natureza está em guerra contra o ser humano. A gente tem visto aí a natureza gritando contra a destruição que está sofrendo. Catástrofes, incêndios, chuvas. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a catástrofe que foi. Então, a natureza está gritando. Muito frio, muito calor, tudo fora de época. A natureza está em guerra. Essa guerra, ela me assusta um pouco, porque ela é muito maior do que nós. Nós não temos controle dessa guerra. Agora, uma outra guerra. O ser humano, as pessoas estão em guerra. Escrevi aqui, pessoas sem identidade, sem dignidade, sem caráter, sem ética, egoístas, pessoas emocionalmente abaladas, depressivas, infelizes, violentas, pessoas sem propósito, não sei para que eu existo, para que eu nasci. As pessoas estão em guerra. Talvez você conheça alguém que esteja assim em guerra. Amém? Talvez você esteja nessa guerra. E eu gosto de ir no dicionário. Então eu falei aqui sobre o mundo está em guerra, a natureza está em guerra, a sociedade e o ser humano. Aí eu fui no dicionário pesquisar tipos de guerra. Presta atenção. Tipos de guerra que o dicionário diz. Guerra biológica, guerra econômica, guerra psicológica, guerra cibernética, guerra de nervos, guerra fria, guerra química, guerra étnica, guerra civil, guerra nuclear, guerra santa, guerra intestina. Quem é que já teve uma guerra intestina? Levanta a mão. Ninguém passou por uma guerra intestina ainda? Mas não é isso que você está pensando, não. Não é isso. Eu também achei que era. Eu falei, até isso o dicionário tem, guerra intestina, né? Já pus a mão na... Não, guerra intestina é guerra entre facções. Jamais no vestibular eu acertaria essa resposta. Guerra entre facções do mesmo país. Também estamos aqui lotados disso. Guerra intestina. Agora, qual tipo de guerra que você sentiu falta nessa lista que o dicionário não pôs aqui? Guerra espiritual. Coloca aí, Manuel, próximo slide. Guerra espiritual. Por que será que o dicionário Micael, o dicionário humano, não relacionou, não contemplou guerra espiritual? Não conhece. Mas Paulo explica, o homem natural não discerne as coisas espirituais, mas o homem espiritual discerne bem todas essas coisas. Então o dicionário não tem obrigação de conhecer a guerra espiritual, mas ela é real. A guerra espiritual é uma realidade para todas as pessoas, irmão. Quer você acredite, quer você não acredite, ela é uma realidade que influencia a tua vida no dia a dia, tremendamente. Na minha vida pastoral, aqui como o Evandro falou, eu acompanho bastante gente. Nas vidas que eu tenho acompanhado, sejam de pastores, jovens, casais, crente velho, crente moço, e na minha família, eu tenho visto muito estrago dessa guerra nessas pessoas. Mas muito estrago. Como a gente está falando, né? Então, que vamos ter que pregar de novo para crente, para fazer uma reprogramação de pregar, porque os crentes estão tudo aí tomando paulada de todos os lados. Então, irmãos, a guerra, ela existe. Na tua vida, na minha família, posso dizer aqui, apesar de estar gravando, espero que ninguém ouça, mas nós somos 6 irmãos, o Evandro sabe, o meu irmão mais novo, infelizmente, ele é um excelente homem de Deus. A esposa faleceu, já tem uns anos, mas aconteceu alguma coisa ali que ele se virou contra nós. Bloqueou a gente. Mas é uma pessoa boníssima, um homem de Deus. É uma guerra espiritual na vida desse meu irmão. Estamos orando, jejuando, porque ele é de Deus. Você conhece. Uma pessoa boníssima, sem hora, sem dia. Mas um espaço, um rancor, alguma coisa entrou ali, mas é uma pessoa de Deus. E o Senhor vai trazê-lo de volta, porque ele é bom. Mas tem uma guerra. E talvez na tua vida, na tua família, tenha uma guerra assim. Precisa entender um pouquinho essa guerra. Bom, nessa guerra espiritual, nós cristãos, que somos libertos e temos discernimento espiritual, nós temos obrigação de discernir essa guerra. Nós não podemos ficar aí, que nem barata tonta, olhando para cá e tomando paulada do diabo. Nós temos que discernir e devemos ter as armas certas para guerrear essa guerra, para não ser surpreendido pelas trevas. Amém?
Você precisa discernir esse ambiente espiritual, você precisa discernir as armas que vai se usar para vencer essa guerra. Você não está refém dela. Mas e aqueles que não são cristãos, as pessoas que não discernem essa guerra? Como é que elas ficam? Ficam reféns, ficam sob o domínio das trevas, ficam escravas, ficam no cativeiro e sofrem tremendos prejuízos espirituais, materiais, relacionais, físicos, porque estão refém dessa guerra. Porque ela é real, irmãos. Ela é real. Como pastor, que acompanho aqui, caminho já há um bom tempo nisso, tem algo que tem me preocupado. Porque eu tenho visto algumas atitudes de cristãos, de crentes. Então, tem muito cristão que espiritualiza tudo. Tem demônio no microfone, tem demônio na água, tem demônio na planta, tem demônio no tapete, tem demônio na lâmpada, tem demônio em tudo. Isso não é discernir o mundo espiritual. Isso é imaturidade espiritual. Jorge já trabalhou com isso aí, sabe, né? Você sabe o que eu estou falando. Outros cristãos vão para outro extremo. Ignora e despreza essa guerra. Eu não mexo com o diabo, ele não mexe comigo. Está tudo em paz. Estou na minha, ele fica na dele e está aí. Meu irmão, no mundo espiritual não tem PSDB, não tem muro simples. Não tem. Isso não é discernimento do mundo espiritual. Falar, eu não mexo com ele, não mexe comigo, você está muito enganado, porque ele vai mexer com você. Então é bom você conhecer esse mundo espiritual. Também não serve esse cristão. Agora, tem outros cristãos que estão achando que a vida cristã é uma colônia de férias. É o parque espiritual da Disney, é o mundo mágico de Deus, é o iFood espiritual, é a caixinha de promessa e só bênção, irmão, só bênção. Isso não é evangelho real. Então, esses três cristãos estão meio perdidinhos na vida aí. Agora, se nós estamos nessa guerra, né? Essa guerra ela sempre existiu, ela continua acontecendo e ela vai até o dia que Jesus voltar. Essa guerra não vai terminar, irmãos. Ela é real, ela é palpável. Ela não é visível muitas vezes, mas ela é palpável naquilo que acontece no nosso entorno. 16 de janeiro desse ano, eu fui atropelado. Estava caminhando, caminho sempre. A minha dor no ciático foi depois desse atropelamento que piorou. Porque eu faço academia, faço pilates, faço caminhada, faço alongamento, faço tudo, eu e a Beth. Né? Queremos chegar rumo ao 120 caminhando. Agora ficou na moda esse rumo ao 120. Dr. Aldrin Marshall. Depois da palestra dele, a gente está aí, com o livro de cabeceira. Então, irmãos, essa guerra existe, não dá para brincar de ser crente. Ela existe. Eu estava caminhando, fechou o farol da avenida ali, eu atravessei na faixa, não estava com o celular na mão, atravessei. Quando eu atravessei, a outra que abria para fazer a conversão esquerda, uma senhora me pegou na faixa de pedestre. Me jogou para cima, caí, tomei ponto aqui, fraturei aqui o ombro, teve uma fissura aqui na coluna, os dedos aqui estão inchados, dor no joelho. Mas, pela misericórdia de Deus, não fiquei numa cadeira de roda, porque pegou aqui, meu irmão. Pegou aqui de cheio, me jogou para cima. Então, batalhas, guerras. O diabo, ele vem para matar, roubar, mas ele não pode me matar. Ele pode tentar, mas matar ele não me pode, não, de jeito nenhum. Não pode. Então, irmãos, e foi interessante, quando eu estava para preparar essa palavra, eu estava em dúvida se eu trazia uma. A gente sempre fica assim, né? Quem prega fala, será que é isso, aquilo? E eu costumo orar a Deus. E na hora que eu estava pensando qual palavra eu ia dar, uma irmã me liga, uma irmã que já foi do Butantã, hoje ela mora no interior, para me contar uma situação que ela está vivendo com o filho. Uma baita guerra espiritual. Falei, bom, é isso que Deus quer que pregue. Então, se você não gostar, brigue com Deus, não é problema meu. Vai reclamar com o Senhor. A outra palavra era mais mansa. Bom, irmãos, a Bíblia revela com clareza essa guerra espiritual. Vamos lá. Põe aí, Manuel, o slide 3. Aqui em Mateus 24, Jesus está falando para os seus discípulos o princípio das dores, o sermão profético, o fim dos tempos. Isso aí. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso está acontecendo. E eu creio que só vai piorar. Então, está acontecendo. Põe o outro aí, Manuel. Essa guerra começou, não foi aqui não, essa guerra começou lá em cima, lá no andar de cima. Apocalipse 12, 7 a 9, João fala assim: houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. A guerra já começou lá em cima, a batalha espiritual já começou lá nos céus, nos ares. Só versículo para provar que essa guerra é real. Põe o próximo, slide 5.
Jesus falando aqui, mostrando, em João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 2 reinos, 2 propósitos, um reino de morte, um reino de vida. Isso é guerra espiritual, isso é batalha espiritual, irmãos. Próximo, o apóstolo Paulo falando aqui, em Efésios 6. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas, alguns falam as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Está aqui toda a hierarquia do inferno. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permaneçam firmes, inabaláveis. Eu gosto de usar sempre a NA. Isso é guerra espiritual, irmão. Está provado. Vou falar outras passagens que não tem slide, Manuel. A Bíblia diz que a amizade do mundo é o quê? Contra Deus. Isso é batalha espiritual. Amigo do mundo e inimigo de Deus. Não tem, é 2 reinos, é 2 lutas. A Bíblia diz que Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. E o diabo é o pai da mentira. Então, é uma guerra nisso. Agora o diabo inventou uma melhor. Ele está usando agora não só da mentira, do relativismo. É uma outra estratégia. Tudo é relativo. Também não é tanto assim. Dá para tocar um pé numa canoa ou na outra. Quando abrir muito, eu volto. Eu escolho um lado. Mas dá para andar com o pé nas 2 canoas. Isso é guerra espiritual. Vai te derrubar, vai te afundar. Jesus disse que ninguém podia servir a 2 senhores. Ou a Deus ou a Mamão. Isso é guerra espiritual. Isso é mundo espiritual. No mundo espiritual, como eu disse, não tem campo neutro. Essa guerra, ela aconteceu no lugar mais harmônico, mais perfeito da terra. Onde aconteceu? No céu e depois no Éden. Onde havia uma harmonia em relação, todo final de tarde havia um cafezinho com leite ali, Deus chegava ali com Abraão, comia uma fruta e tal. Ali já houve uma guerra de separação, quebrou o relacionamento com Deus. Essa guerra é viva, é real. Precisam entender isso, crente. Precisamos entender isso. Senão a gente está tomando lambanda do diabo sem saber e achando que é o Lula, que é o Papa, que é não sei o quê. Também é, mas tudo bem. Desculpa para quem não gosta. Aleluia. Pelo menos a Toninha gostou. Meu irmão, essa guerra do paraíso, do Éden, está acontecendo dentro das famílias. Se você acompanha minimamente uma vida, você vai ver que essa guerra está nas casas dos crentes. Está me assustando o que o diabo está fazendo na casa dos cristãos, no casamento dos cristãos e nos filhos dos cristãos. Está terrível, terrível. Bom, ficou claro que nós estamos em guerra? Até aqui, nenhuma dúvida? Ficou claro que você, como cristão, como crente de Jesus, não pode, presta atenção, desconhecer, desprezar, ignorar que essa guerra espiritual existe e ela é real na tua vida. Amém? O cristão que não faz isso, que não discerne o mundo espiritual, ele passa a ser um cristão medroso, inseguro, imaturo, infrutífero, refém do inimigo, não prospera e mais, não cumpre o chamado que Deus tem na vida dele. Fica um cristão... Já lembra daquelas maquininhas de fliperama antigo, que você apertava, puxava assim a bolinha, pim, 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 pim. Assim fica o crente que não discerne isso. Fica que nem pá, lá para cá, que nem tonto, batendo para cá. É o diabo batendo e não sabe nem de onde apanha. Só toma lambança de noite. Fique esperto. Bom, irmãos, se nós estamos em guerra, nós precisamos conhecer quem? Nosso inimigo. Se eu tenho um inimigo, eu preciso conhecer. Como é que ele age? Quais são as suas estratégias? Qual o seu modus operandi? Se eu conheço o meu inimigo, eu consigo ficar mais forte na batalha com ele, porque eu não fico refém dele, Agora, é importante lembrar que o diabo não cria mais nada. Ele não cria absolutamente mais nada. Ele faz o quê? Ctrl+C, Ctrl+V no que ele já fez. E o legal é que a Bíblia já mostra tudo que ele já fez. Então, nós já sabemos como ele age. Então, você só cai na armadilha se você quiser ou deixar. Mas que ela existe essa guerra. Então, quero ler aqui algumas estratégias do diabo, biblicamente, que ele usou para tentar derrotar as pessoas. Então, presta atenção. A primeira estratégia de Satanás, aqui o Marcúcio abriu o culto falando disso, que a vida está difícil, que não tem mais nada, não é isso? Primeira estratégia, a primeira que eu escrevi, Primeira estratégia de Satanás, roubar o seu tempo de comunhão,
de devocional, de adoração a Deus. Seu tempo com Deus. Como é que ele faz isso? Muito trabalho, agenda lotada, ativismo ministerial, ativismo pessoal, rotina maluco, compromisso, agenda, dentro e fora da igreja. Sim ou não? Você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ler, você não tem tempo para meditar na palavra. Você está esgotado. E aí, na hora de ler a palavra, você vai fazer o quê? Vai para o Netflix para ver uma série que você não pensa em nada. Para poder... Você não, até dorme, mas você dorme. Se você pegar a palavra, já aconteceu isso comigo. Você vai pegar a palavra, você dorme. Se você põe na Netflix, você não dorme. Isso é espiritual. Porque é a mesma cama, o mesmo travesseiro, é a mesma pessoa. Isso é espiritual. Sabe onde ele já fez isso? Com quem ele já fez isso, essa estratégia de não ter tempo? Aonde que ele fez isso? Lá no Egito. Lá atrás. Quando o povo estava escravo no Egito, e estava lá construindo os tijolos lá, que eles davam palha, só que eles estavam louvando a Deus. Louvavam a Deus. Lembra disso? Louvavam a Deus. Aí o faraó falou, opa, estão tendo tempo para louvar a Deus? Não. Não dá mais, deixa eles se virar para fazer os tijolos. Não dá mais palha, não dá mais. Eles que se cavem aí, eles estão com muito tempo para adorar a Deus. A mesma estratégia que o diabo está usando hoje. A mesma estratégia. Só que hoje tem uma outra estratégia, a tecnologia. O diabo também está usando até que é a nosso favor, está virando contra nós. Ela está nos fazendo perder muito tempo. Então, cuidado. O diabo está roubando o seu tempo de comunhão com Deus por causa do nosso ativismo, da nossa agenda. Amém? Segunda estratégia que ele já usou também. Com homem, mulher, casado, jovem, velho. Colocar situações para você cair na tentação. Deleites, prazeres da carne, desejos imorais, prostituição, fornicação, adultério, lascívia, pornografia. Sabe com quem ele já fez, com quem ele tentou fazer isso? E quase conseguiu? Com José. José, homem de Deus, cheio da presença de Deus, onde ele fazia, prosperava. Aí Satanás põe a mulher lá para tentar ele. Só que o que ele fez? Saiu correndo. Mas teve um outro que caiu. Davi. José fugiu. Davi caiu. Quantos crentes você conhece que tem caído nessa luta aqui? Lascívia, prostituição, fornicação, adultério, pornografia. Quantos? Muitos. É uma estratégia. Já está escrito, você já sabe. Que qual que é a estratégia? Fugir. Fugir. Outra estratégia nessa guerra espiritual que o diabo usa. Colocar medo, traumas, insegurança, baixa estima para paralisar você do chamado de Deus. Ele quer te paralisar do teu chamado. Com quem que ele fez isso? Com Elias. Depois de Elias vencer os profetas de Baal numa batalha tremenda, que ele não precisou fazer nada, ele só Deus agiu. Aí vem uma mulher, que é um espírito, ali era uma mulher, mas hoje é um espírito de Jezabel, que começa a colocar medo. Você vai morrer, vou te matar amanhã, você não serve para nada. Aí ele vai e foge, se enfia numa caverna lá, e quer parar tudo, não vou fazer mais nada, chega de fazer isso. Estratégia do diabo, te paralisar, colocando medo, insegurança, baixa estima, achando que você não consegue, para parar você de atuar na obra de Deus. Quantos crentes, quantos homens valorosos que a gente conhece, estão reféns nessa situação? Amém, irmãos? Estou falando alguma novidade? Nenhuma, zero de novidade. Então, eu não vim trazer novidade, porque não tem novidade. A Bíblia já escreveu tudo. Só estou relembrando, como disse o Alexandre, estou relembrando aqui as estratégias do diabo, porque às vezes a gente se esquece. E você fica aí meio disperso e o diabo está tentando te pegar. Outra estratégia que ele usa muito, que já usou, cancelar a sua identidade que Cristo te deu na sua conversão. Quem você é em Cristo. Ele quer contaminar você com os manjares do mundo e te fazer escravo dele. Ele quer paralisar você. Com quem que ele fez isso? Tentando mudar a identidade e te servir manjares do mundo para mudar você. Com quem que ele fez isso na Bíblia? Daniel e os seus amigos. Pegou os jovens lá, trouxe para a Babilônia lá, né? E Nabucodonosor falou, alimenta eles com os manjares do palácio, do rei, e vamos mudar o nome deles aqui. Tira toda a identidade de Cristo e muda para eles. Daniel falou, não. Eu vou ficar em jejum aqui, deixa eu ficar em jejum, que eu não vou me contaminar, não. Mas é o que ele queria fazer. E ele está tentando fazer exatamente a mesma coisa conosco hoje. Tentar mudar a sua identidade, servir manjares para você do mundo, para que você paralise aquilo que é o teu verdadeiro chamado. Isso é uma guerra real na nossa vida hoje. É comigo, é com você, com qualquer um. Isso é guerra espiritual.
Quantos jovens você conhece, ou quantas pessoas você conhece que foram contaminadas assim, e já não estão mais na igreja? Outra estratégia dessa guerra espiritual, levar você a negar a fé em Cristo, apostatar da fé, fazer você adorar ídolos desse mundo. Quem que ele tentou fazer isso também? Com os 3 amigos de Daniel. Quando foi para a fornalha, né, o rei não fez uma estátua, falou, você tem que adorar, todo meio-dia tem que deitar lá e adorar. E os meninos falaram, não. Então você vai para a fornalha, aquece 7 vezes mais. Tá bom, eu vou para a fornalha. Se Deus me livrar, me livrou. Se ele não me livrar, eu morro lá. Aí joga ele na fornalha, o rei olha, mas jogamos 3, tem 4. O que aconteceu? Tira eles de lá. Tirou, não cheirava nem fumaça. Isso é impossível. Você frita um bife na tua casa, você está cheirando até o quarto. Até o vizinho falou, está fazendo bife hoje, hein, o vizinho. Como é que o cara pode pôr lá, aquecer 7 vezes? O cara que foi aquecer morreu, antes de nem entrou, morreu. Aí ele sai, o rei fala, poxa, se converteu. Mas é uma estratégia do diabo, fazer você se prostrar a ídolos desse mundo, a se curvar a esse mundo. Isso é negar a fé. E a gente está achando que ídolos é só uma imagem de santa no cantinho da sua casa. Isso já passou. É muitos ídolos que podem estar na nossa vida aqui hoje. Né? Seu time de futebol, sei lá o quê, seu cantor, sei lá, o seu cantor gospel é o teu ídolo, precisa pegar uma assinatura dele, sei lá o quê. E por aí vai. Estratégia, negar sua fé e apostatar da fé. Outra estratégia de Satanás nessa guerra. Fazer você achar que você tem controle do seu pecado de estimação. Todo mundo tem um pecado de estimação. Tem um cachorrinho, passa a mão nele, alisa, tal, serve esse pecadinho e tal. Então, seus vícios, suas fraquezas, suas paixões, você acha que você tem controle, está no controle. Isso ele vai te dando corda, vai te dando corda, vai te dando corda, quando você vê, você está todo amarrado. Com quem que ele fez isso? Sansão. Homem nazireu, separado desde o ventre, homem de Deus, cheio do poder de Deus, o Espírito Santo pegava ele e fazia maravilhas. Aí foi lá, se envolveu com quem não devia, né? Com a Dalila. Dalila foi uma vez, 2 vezes. Qual é a tua força? Qual é a tua força? 2, 3. Quando viu, ele entregou onde estava a força dele, que era no cabelo. Cortou, virou refém dos filisteus, ficou cego. Tudo bem, depois terminou derrotando muita gente. Mas não teve a boa, perfeita e agradável. Com ele ainda deu tempo de fazer alguma coisa antes de morrer, mas cuidado, o diabo pode estar te dando... Você acha que está controlando o teu vício, o teu pecado, e o diabo está armando uma cilada para te pegar. Presta atenção. Tudo isso aqui já aconteceu. E o diabo não está inventando, ele está usando as mesmas Ctrl-C, Ctrl-V, certo? Outras estratégias que ele, muito comum também que ele usa. Fazer você pensar que ninguém se importa com você. Isso é comum na igreja. Ninguém se importa comigo. Passei hoje, ninguém falou bom dia. O pastor esbarrou em mim, nem deu paz do Senhor. Vou para outra igreja. Hoje a igreja está que nem restaurante. Você não gosta do cardápio, você muda. Vai para outro restaurante. Absurdo. Eu, falar aqui publicamente também, está gravando, depois sei lá o que vai dar isso. O meu melhor amigo, que me levou para a igreja, o meu melhor amigo da Beth, o Evandro sabe dessa história, dos meus filhos, chamavam de tio. O meu melhor amigo, um dado momento da minha vida, ele se virou contra mim dentro da igreja. Se levantou, virou o meu algoz dentro da igreja. Me perseguiu literalmente dentro da igreja. Em Butantã. E por que eu aguentei o tranco? Porque eu não andei sozinho. Na época, o Paulo, Alzimar e Cláudio Pinto me cobriram. Mas não era ele, porque também era um homem bom. Hoje já está restaurada a amizade. Entrou alguma coisa ali naquele momento na vida dele contra mim. Depois, um dia, ele veio a dizer, Paulo, você nunca me fez nada. Eu não sei o que eu tinha. Peço perdão. Mas passaram quase 10 anos da nossa amizade. Foi sofrido, irmãos. Não contei nada em casa, porque era o tio. Mas hoje é um amigão de novo, voltou, graças a Deus. Mas era um momento de vida. Então, o diabo ele monta essas estratégias, e eu estou vendo hoje no Butantã outras estratégias igualzinho em outras pessoas ali que o diabo quer destruir. Estratégias do diabo. Então, pensar que ninguém se importa com você. Outra, fazer você parar de congregar. Aí você para de congregar. Não, vou assistir da TV você já não assiste a TV, da TV você já não assiste mais nada e para de congregar. Quanta gente está assim. Outra coisa, estratégia, você não libera perdão. Não perdoa. Não liberar perdão é uma
tudo de bom para o diabo para você ficar atormentado. Porque às vezes a gente quer não liberar perdão, achando que se eu liberar perdão, eu estou dizendo que ele fez certo. Não. Você libera perdão no reino espiritual. Você tira esse peso de você. Tira esses pesos. Deus age, pode agir de maneira... Eu liberei perdão. E quando esse amigo falou para mim, me perdoa, eu falei, olha, uma coisa eu tenho de bom, eu não guardo mágoa. Então, no dia seguinte, já estava resolvendo no meu coração. Não tinha nada. Libere perdão. Libere perdão. Outra coisa que ele quer fazer em você, gerar sentimento de melindre. O demônio ruim que é melindre. Crente melindroso é uma praga. Crente melindroso é horrível. Irmão, desculpa, eu não conheço quase ninguém aqui, a maioria. Então, se está indo para você, pegue de Deus, não de mim. Para de ser melindroso, irmão. Corrige, vai lá. Eu já não sei quantas vezes eu já pedi perdão para as pessoas, coisas que a gente faz, erra. Quantas vezes pede perdão. Vai lá, para de ser melindroso, de ser orgulhoso. Para com isso, não perde tempo com isso. Isso é uma estratégia do diabo. Porque você se sente sempre credor dos outros. Sempre alguém está te devendo alguma coisa. É horrível. Isso leva as pessoas à morte espiritual. Bom, você pode estar pensando aí na sua cadeira. Paulo, isso que você falou não tem nada a ver comigo. Eu estou no meu melhor momento espiritual. Estou voando, assim, estou nas nuvens. Acordo falando em línguas, almoço falando em línguas. Eu tomo banho, eu nem piso no chão, ando sobre as águas. Eu estou no fogo de Deus, eu estou ungido, Senhor. Ok, parabéns. Glória a Deus pela tua vida. Permaneça assim. Agora, tem um exemplo na Bíblia que tinha um senhor, um jovem, que também estava assim, viu? Cheio do Espírito Santo, depois de jejum e oração, saiu lá, voltado, deu de cara com quem? Com o diabo. Oferecendo coisas para ele. Jesus, lá em Lucas 4. E aí Jesus, o diabo tentou uma, tentou duas, tentou três, tentou quatro. Jesus respondeu, está escrito. Então, ótimo que você está cheio do Espírito Santo, não quer dizer que você vai cair, mas que ele vai te tentar, ele vai. Ele vai te tentar. E lá em Lucas 4,13, fala assim, eu gosto dessa parte, não sei se muitos já tentaram. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até um momento oportuno. Não disse ele voltou, mas estava esperando uma outra chance. Se tentou isso com Jesus, não vai tentar comigo, com você, outra chance? Hoje ele está cheio de Espírito, deixa para amanhã. Amanhã o time dele perde, eu vou chegar. Eu pego ele. Domingo, depois das 6, eu pego ele. Cuidado. Bom, irmãos, para ir caminhando aqui. Já sabemos que estamos em guerra, sim ou não? Já sabemos que não podemos ignorar essa guerra, ok? Já vimos quais são as estratégias do inimigo, perfeito? A pergunta que surge é, bom, como é que eu enfrento essa guerra então? Se eu já sei que eu estou em guerra, eu sei a estratégia do inimigo, como é que eu enfrento essa guerra para vencer esse inimigo espiritual? Que armas que eu devo usar? Quais são as estratégias de Deus que eu preciso buscar? Agora vamos na Bíblia de novo buscar. Se o diabo tem as estratégias na Bíblia, a própria resposta está na própria Bíblia, as estratégias de Deus. Então, põe aí, Manuel, o versículo, o slide 7. O apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios 10, 3 e 4. Está aí? Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, e as nossas armas não podem ser carnais. Você vai lutar com o diabo carnal, você vai tomar uma lambança, porque não dá para lutar com alguém que é espiritual com armas humanas. Você tem que lutar com armas espirituais. Então vamos lá. Vamos ver algumas armas espirituais que a Bíblia nos recomenda contra essa batalha espiritual, contra Satanás. Primeira coisa que Jesus falou, que tem demônios que só saem com jejum e oração. Então, quer vencer a guerra espiritual? Jejum, oração e adoração. Eu peguei um exemplo bíblico aqui. Põe aí, Manuel, o versículo 8, por gentileza. Josafá, né? O rei Josafá recebe uma palavra. Está vindo uma multidão contra você aí, Josafá. A coisa está feia, parece areia de santo. Não dá nem para contar quantos são os inimigos. Fala assim em 2 Crônicas 20, de 1 a 4. Está aí? Slide 8. Depois disso, os filisteus e Moabe, os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá.
do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Isso chama-se o quê? Oração. E proclamou um jejum em todo Judá. Está em luta? Chama a tua família, chama a igreja, proclama um jejum, vamos orar. Aí no 4, Judá se congregou para pedir socorro, que é oração. Vamos clamar, vamos suplicar. Oração, Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então, veio uma notícia, pessoal, chega aqui, ó, vamos orar. Vamos juntar aqui a família, a igreja, vamos jejuar, vamos orar, vamos colocar isso diante de Deus. Aí vem toda a história que é longa, aí os profetas se levantam e falam, essa guerra não é tua, essa guerra é minha, mas ele dá instrução, Deus dá instrução, depois você lê em Crônicas 20, o que eles tinham que fazer. E eles têm que pôr o exército lá louvando na frente e tal, deixa assim. E aí no 22 fala assim, no momento em que eles começaram a cantar louvores, a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do Monte Seir que vieram contra Judá e foram derrotados. Então, diante de uma situação de guerra, de batalha espiritual, tem que orar, tem que pedir estratégia para Deus. E Ele vai dar estratégia. Ó, louve, ore, jejue, faça isso, coloque no altar de Deus. E aí Ele vai dar estratégia de como você vai vencer essa guerra, porque é espiritual. Nós não temos condição humana de discernir como é que a gente batalha. Então, Ele vai dar estratégia. Tem que ser oração, jejum e adoração. Cuidado com a murmuração, porque a murmuração é uma arma do diabo para te derrotar. Então, Paulo e Silas estavam presos. O que eles fizeram à meia-noite? Louvaram. E diz o texto lá que todas as cadeias se abriram e todos os presos foram soltos. Então, todo mundo que estava ali foram beneficiados por causa da oração, da gratidão, do louvor de Paulo e Silas. Essa é uma arma de guerra. Jejum, oração e adoração. Outra arma de guerra. Conhecer e usar a palavra de Deus a teu favor. A Bíblia diz que lá em Oséias que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, o que Jesus fez? Como é que Jesus venceu o diabo? Está escrito. Usou a palavra para combater algo. E o que ele ofereceu primeiro para Jesus? Um pão. Ele estava com fome, uma coisa lícita. Mas naquele momento, mesmo vindo do diabo, não era lícito. Então, ele repreendeu na palavra. Cuidado, que aquilo que parece lícito, mas quem está te oferecendo é as trevas. Rejeite através da palavra. Para isso, você tem que ter o discernimento espiritual do momento que você está vivendo. E com quem você está lidando no mundo espiritual. Terceira arma de guerra. Terceira na minha lista, mas não tem uma ordem aqui. Se estamos de guerra, nós precisamos revestir-se de uma proteção, de uma armadura. Está lá em Efésios 6. Revestir do cinto da verdade contra a mentira do diabo. Vestir a couraça da justiça contra a injustiça desse mundo. Calçar os pés com a preparação do evangelho para cumprir o ID. Usar o escudo da fé contra a apostasia. Colocar o capacete da salvação para proteger sua mente e seu coração. E empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é uma arma de guerra. Reveste da armadura de Deus, porque você vai ganhar condições espirituais de batalhar contra o demônio. Está claro? Quarta arma de guerra contra as trevas nessa guerra espiritual. Tempo a sós com Deus. Lá eu falei no começo que Deus estava roubando o nosso tempo. Nós precisamos ter um tempo a sós, um tempo de devocional com Deus. Um tempo que é você, não é mais a igreja, não é mais o marido e a mulher, é você e você. E aí, quando você tem um tempo com Deus, Ele vai te dar estratégias. Eu usei um texto aqui muito legal. Põe aí para mim, Manuel, o slide 9. Davi, guerreiro, batalhando, vencendo todos os reinos. Chega um momento aqui, está aí já? 1 Crônicas 14. É o slide 9. Apareceu? É o outro, é o anterior. Não. Vai. Aí, isso aí, obrigado. Olha o que Davi fala, presta atenção nessa passagem, é interessante. Quando os filisteus, ou seja, o inimigo, ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Efaim, os adversários, né? Davi perguntou a Deus. O que é perguntar a Deus? Orar. Falou com Deus. Devo atacar os filisteus? Tu os entregaram nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, vá e eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e os seus soldados foram a Baal Perazim, e Davi os derrotou e disse, assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. Davi reconhece que foi a soberania de Deus. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal Perazim. Ou seja,
Estava ali, o inimigo, o filisteu se levantou, o que Davi foi fazer? Vou orar. Perguntar o que eu tenho que fazer. Vou orar, e Deus falou, vai lá perseguir que eu vou dar eles nas tuas mãos. Aí, vai para o próximo slide. Na mesma passagem, 1 Crônicas 14, 13, 16. Tá? Os filisteus voltaram ao vale. Não sei quanto tempo demorou isso, mas voltaram. Os mesmos adversários. Então Davi consultou a Deus de novo, que lhe respondeu, ué, para que Davi pedia que consultar de novo? Eu já orei lá, é o mesmo inimigo, o mesmo lugar, faz meia hora, 2 dias, vamos atacar de novo. Ele foi orar de novo. Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e os ataques em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois esse é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. Eles os derrotaram, o exército filisteu, por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Viu que na mesma batalha, Davi orou 2 vezes. As duas tiveram vitória, mas com estratégias diferentes. Por isso que muitas vezes, se a gente vê aqui um testemunho, ou ouve testemunho de alguém, você quer fazer de um testemunho uma doutrina. Não pode. Deus não tem obrigação de fazer igual. Eu já falei isso aqui. Eu já passei por 5 ou 6 cirurgias. Todo mundo já me ungiu, já orou, já derramou óleo. Todas eu tive que ir para a faca, tomar anestesia e deitar lá. Agora, eu já orei com gente, mesmo doente, que foi curado. E aí? O que interessa é o resultado. Como Deus vai fazer, não importa. Então, cuidado para você não querer copiar o que o outro fez e achar que pode dar uma... Senhor, o Jorge já orou lá e Deus deu uma estratégia para ele, ele ganhou. Vou fazer a mesma coisa. Não. Senhor, a mesma estratégia serve para mim ou o senhor tem uma outra estratégia para mim? Entendeu? Porque já pensou, Davi aqui se encontrando com Josafá? Deus, para Josafá o senhor falou que não precisava lutar, que essa guerra não era dele, não precisava fazer, só cantar. E para mim você andou perseguir? Pô, o senhor gosta mais de Josafá do que de mim? Ué, e aí Deus falou, mas você não ganhou? Ganhei, então fica quieto. Então, Deus é que sabe, Ele que vai dar a estratégia. Nós vamos buscar, então, uma arma contra a guerra espiritual, é buscar estratégia em Deus, através de oração. Amém? A próxima estratégia, a próxima arma de guerra, essa também aqui é importante. Não ande sozinho na tua vida cristã. Não ande sozinho. O pastor Evandro falou da área pastoral. Nós somos hoje 105 pastores, né, na igreja. Né? Todos eles, mal ou bem, tem alguém que os acompanha. Isso tem dado resultado. E eu sempre uso o Evandro como um bom exemplo, porque ele realmente, a gente se fala, se procura. Entendeu? Então, isso vale para nós, vale para você. É uma estratégia do diabo te isolar do rebanho. Ele te isola do rebanho, você vai ficando mais fraquinho, mais vulnerável, ele te pega ali. Ele te pega. Fica mais fácil de dominar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra você sozinho, não é a igreja. A igreja é o corpo, você tem que estar inserido na igreja. E hoje também tem uma turma grande que chamam os desigrejados. Eu me basto, eu me viro sozinho, isso não é uma estratégia do inferno. Uma outra arma de guerra para você vencer o diabo, confesse pecado. Confesse seu pecado. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. O que Jesus falou para aquela mulher que foi pega em adultério? Cadê teus acusadores? Ninguém? Nem eu. Vá e não peques mais. Mas eu não estou te acusando, não. Então não temos poder de ficar acusando ninguém, nós temos poder de liberar bênçãos para as pessoas ir. Mas confessa e abandona. Então, confesse seu pecado. Não esconda o seu pecado. Põe a luz. Porque quando você confessa, você é sarado. Deus perdoa, mas você tem que escolher alguém. Confessar tem que ser com uma pessoa. Por isso você tem que estar acompanhado. Ou um líder, ou um pastor, enfim. Penúltima arma de guerra aqui, ou quase última. Põe aí o próximo slide, Manuel. Vigiar sempre e não abrir brecha. Irmãos, sejam sóbrios e vigiem. O diabo e o inimigo de vocês andam ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa matar, devorar, trucidar. E não deis lugar ao diabo. O diabo já perdeu espaço na nossa vida. Ele só entra na minha vida se eu deixar. Eu não acredito que o diabo tenha achado a minha casa espiritual. Não acredito nisso. Mas que ele vai ficar batendo na porta lá, que ele vai tentando ficar ali
É que eu costumo dizer, o pessoal, é culpa do diabo. Não. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Não é culpa dele, é função dele fazer isso. É culpa minha que deixei ele fazer. É função dele fazer isso. A culpa é minha que dei espaço para ele. Se eu não der espaço, é culpa do centroavante, fez 5 gols. Não é culpa do centroavante. É função dele, culpa da defesa, do goleiro, sei lá de quem. Deu para entender? Então a gente inverte as coisas. É culpa sua que deu espaço para ele. Se você não der espaço, o máximo vai bater aqui no peito e vai cair. É que nem tomar um tiro com um colete de bala. O tiro vai pegar, mas não vai te derrubar. Você vai sentir o baque, mas ele não vai te derrubar. Então o diabo vai tentar te matar, vai tentar te roubar, mas você tem autoridade em Cristo. Eu uso sempre um exemplo. Vamos pegar aqui o Evandro, que é o pastor aqui. Podia ser outro. Pego o Evandro com essa roupa que ele está aqui e coloco ele aqui num cruzamento. Qual é o cruzamento mais importante aqui de Santos? Pega um cruzamento bom aí. Qual que é? Conselheiro Nébias com Avenida, sei lá, se tem essa coisa. Tem? Põe lá você com um apito na boca, com essa roupinha aí, bonitinho, todo estiloso, e você apitando para o trânsito parar. O que vai acontecer com você? Atropelado. A senhora, sua mãe, pode ser lembrada várias vezes, né? Não merece isso, né? Você não é um filho que vai desonrar tua mãe. Quem é esse doido grandão aqui que está no meio desse trânsito aqui? Agora eu pego o Evandro, no mesmo cruzamento, com o mesmo apito, e ponho a roupa da polícia militar nele. No mesmo lugar. Ele vai apitar, o que vai acontecer? Vai parar. Mas é o mesmo cara. Mas o que deu autoridade para ele? A roupa que ele está vestindo. A roupa que está vestindo é que dá autoridade, até me arrepia. Então, no reino espiritual, o diabo não vai reconhecer o Evandro Paranhos. Vai reconhecer a autoridade de Cristo nele, as vestes que ele ouve. E aí ele não é que ele vai obedecer, ele tem que obedecer. Não me conformo com um crente com medo do diabo. Se você estiver no elevador do teu prédio, você está lá esperando no andar X, abre a porta, você vê o diabo, você fala, desculpa, eu vou no próximo? Você vai dizer, sai que eu vou entrar. Sai que eu vou entrar. Você entra, ele tem que sair, irmão. Que história dessa que o diabo agora vai pôr você para correr? Que crente é você? Com medo do diabo? Não, você entrou, onde tem luz não tem trevas. Você entrou, ele sai. Uma vez, lembrei desse caso aqui, nos 80 anos do pastor Cláudio, agora recente, pedi para gravar um videozinho para ele, e eu comecei a contar várias histórias que eu vi com o pastor Cláudio Pinto. Todo mundo, a maioria aqui conhece o pastor Cláudio Pinto, né? Uma benção esse senhorzinho amado aí. E eu me lembrei de uma história, quando a gente estava lá na Poetisa, na casa da Poetisa, onde começou a Central, que hoje é a associação, e a gente estava lá, estava eu e ele lá, de tardezinha, e o carteiro sempre ia lá entregar a carta lá, o carteiro lá tocava, e um dia ele tocou a campainha, eu fui atender, e ele falou, puxa, eu estou mal, tal, eu sabia que nós éramos pastores, eu nem era na época, vamos orar, não dá para orar, então, estava eu e o pastor Cláudio, chamamos o carteiro para entrar para dentro da casa. Começou a morar, ele caiu endemoniado ali no chão, espernear, e eu e o pastor Cláudio orando lá, falando e tal. De repente eu falei, pastor, senti Deus, a gente precisava pôr um louvor. Pô, mas eu não sei cantar nem o senhor, como é que a gente faz? Tem o rádio. Liga o rádio, faz, vamos achar uma rádio aqui que tem louvor. Aí achamos a rádio da Universal, irmãos, a rádio da Universal. Glória a Deus. Começou a tocar o louvor. E o demônio falou, desliga isso, desliga isso, desliga isso. Eu falei, não, ou você vai louvar Deus, ou você vai sair. Mas você vai ter que sair. Não, então eu vou sair. Então sai, bate em retirada, porque nós vamos continuar louvando aqui. Saiu. Meu irmão, o demônio tem que se curvar, tem que se render à autoridade de Cristo. Não é nome da igreja que está na família, não é nome do pastor, não é nome em nome de Jesus você vai ter que sair. Quando aquele endemoniado de Gadareno viu Jesus chegando, ele falou o quê? Viesse me atormentar antes do tempo, viesse me encher as paciências aqui, está tão bom. Meu, a autoridade é reconhecida no reino espiritual. Senão o diabo pega a gente, ó, e pica assim, na boa. Bom, vamos orar. Para finalizar, outras armas importantes nessa guerra espiritual. Dependência total de Deus. Davi venceu o gigante na dependência, em nome do Senhor eu vou contra você. Discernimento espiritual. Eliseu discerniu, com os olhos espirituais, as carruagens de fogo, que eram maior do que o exército da Síria. E a outra, oração em línguas. Oração em línguas também é uma arma contra as trevas. Eu vivi muitas experiências dessas de guerra espiritual. Uma vez estava eu, esse amigo e mais um outro que éramos diáconos. Nós fomos orar numa mansão lá em Morumbi. E aí começamos a orar os três e a mulher começou a ficar endemoniada e não saía. Não saía de jeito nenhum. Do nada, sem combinar, os três começaram a orar em línguas. Na hora o demônio, bum, desmontou assim. Oração em línguas. Oração em línguas é uma arma poderosa na batalha espiritual. Eu assisti um filme, não sei se você assistiu esse Códigos de Guerra, um filme antigo, Nicolas Cage.
Lembra desse filme? E ali tem interessante porque eles têm os códigos de guerra. Só que os japoneses começaram a descobrir os códigos de guerra dele e estavam vencendo os americanos. Aí eles contratam um soldado que é um índio navarro. E eles começam a usar a língua navarra, não sei, para fazer o código de guerra dela. Aí os japoneses não entendiam mais nessa guerra. E aí eles vencem a guerra, por causa da linguagem que eles não conheciam. E é muito legal esse filme. Então, uma estratégia de guerra, usar uma língua que o inimigo não conhecia. E eles venceram a guerra. Então, oração em línguas é uma arma para isso. Vou chamar o pessoal do louvor aqui. Mas antes de a gente orar, pode vir aqui, o pessoal que quiser vir. Queria que você soubesse que nessa guerra, diz lá em Romano que você é mais que vencedor em todas essas coisas. Nem principado, nem potestade, nem profundidade, nem largura, nem altura, nem porvir, nem nada, você é mais que vencedor. Lá em Lucas diz que nesta guerra, Jesus te deu poder e autoridade contra demônios. Ele te deu autoridade contra demônios. E nesta guerra, Tiago fala assim, obedeça a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Eu costumo dizer que demônios, nós não matamos demônio, a gente resiste a eles. Ninguém mata demônio, não é videogame. Matei 10 aqui, já morreu 10, menos 10 no reino espiritual. Não, demônio você resiste debaixo da autoridade de Jesus. Muita gente fala, resiste ao diabo, ele fugirá de vós. É meia verdade que não vai dar certo. Você só resiste ao diabo sujeito a Deus, ou seja, obediente à palavra de Deus. Você está obediente, você resiste, ele foge. Mas ele pode voltar em momento oportuno. Você resiste, ele foge. Eu me lembro de uma senhora que se converteu lá, já idosa, no Butantã. Hoje ela está com 80, né? Já 85, se converteu aos, sei lá, aos 70 e pouco. Mais ou menos. E ela frequentou tudo que foi de macumbaria e feitiçaria. E por várias vezes, ela se batizou. E por ela me liga, pastor, hoje o demônio veio aqui à noite me pegar, me puxar, me apertar o pescoço. Não sei se vai ter gente que vai dormir hoje aqui, mas tudo bem. Vamos orar uma vez, vamos orar de novo. Resista. Sumiu, nunca mais voltou. Hoje ela escreve poemas para Deus, uma benção. No começo, a gente fazia junto a oração. Depois ela começou a resistir ela sozinha e ela venceu. O diabo falou, não tem mais jeito de pegar isso aqui. Não tem mais jeito. E aí Deus usou o talento de poeta dela para escrever para Jesus. É uma benção. Uma mulher de Deus, preciosíssima. Então estamos em guerra. Essa guerra não é tua. Essa guerra é do Senhor, mas você vive ela. E eu queria louvar esse cântico aqui, que é um cântico simples, mas nós vamos declarar. Pense aí. Você tem vivido essa guerra espiritual na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu ministério? Em alguma área da tua vida? Você tem vivido essa guerra? Se você falar que não, tem alguma coisa errada. Você tem percebido o inimigo tentando te matar, roubar, destruir, enganar, te fazer refém? Passa aqui, ó. Imagina, estamos em casa, estamos ao vivo. Não pode ser tudo certinho, tem ao vivo é isso aí. Você tem percebido o inimigo tentando te matar, roubar, destruir, enganar, te fazer refém, armar ciladas para te vencer? Vamos batalhar essa guerra juntos. Fica de pé, depois nós vamos orar. Declare esse cântico como um cântico de guerra.